Vamos dar início ao nosso chat de Position Trade dessa segunda-feira, dia 15, após uma semana bastante turbulenta aí para quem acompanhou os mercados mais de perto. Só pedir vocês me darem um ok no som, vamos ver se está tudo certinho. Já está com algumas pessoas conectadas. Já vou aproveitar e deixar o meu bom dia aqui para o Ledig, para o Mercador. Sempre aí participando conosco, sempre uma honra aí contar com a presença de vocês. Só pedir, pessoal, antes da gente iniciar, só para vocês me darem um ok no som, estão conseguindo me ouvir bem? A qualidade está boa? E aí a gente já vai começar então o nosso bate-papo dessa segunda-feira. Uma semana aí que promete ser uma semana bastante importante para o nosso mercado. Para quem já está um pouco familiarizado com os gráficos, PH já me dando um ok no som, obrigado. Também Jesus aí presente, bom dia pessoal. Então, como eu estava falando, para quem está familiarizado com os gráficos, nota só pela figura formada que eu estou um pouco mais otimista para a semana que se inicia. Isso fica claro, né, pessoal? Por quê? Olhem só a figura que nós temos formada na semana passada. Um martelo clássico numa região de suporte. Uma das figuras aí, provavelmente a figura mais importante que a gente visualiza desde o início dessa, vamos dizer assim, dessa aceleração corretiva que o nosso mercado fez desde meados aí de março desse ano, em que nós tivemos, principalmente em abril aqui, onde nós tivemos a perda de um suporte importante, o mercado acelerou um movimento corretivo. E essa então é a figura mais importante aqui, um dos sinais talvez mais claros de reversão que a gente nota desde então. É sinal de que a tendência mudou, pessoal? Não, claro que não. A tendência ainda não se alterou. A gente segue com viés baixista para o médio prazo, mercado ainda em tendência de baixa, né? Nós seguimos formando topos e fundos descendentes. Inclusive na semana passada, né, como vocês acompanharam, uma semana forte de queda, o mercado teve um aumento significativo na volatilidade. Chegamos a testar um fundo bastante importante na faixa dos 48.700 pontos, né? Fizemos um fundo aqui numa região de suporte. A gente até já vinha comentando sobre o possível atingimento desse patamar, para quem vem nos acompanhando há algum tempo. A gente já vinha comentando sobre a possibilidade de atingir essa região. Viemos testar exatamente que região, pessoal, que faixa de preço, a nossa LTA de longuíssimo prazo do nosso mega ciclo, que já dura aí praticamente, né, quase 2 décadas, iniciado lá em final de 92, início de 93. Então temos aí um longo ciclo de alta, formado por esse canal que vocês notam aqui em azul. E o que é importante destacar, pessoal, que essa LTA que vem sustentando, então vem formando esse canal de longo prazo, ela foi testada
algumas vezes, né? Em outros momentos chegou próximo do teste, não chegou a testar exatamente. E agora nós novamente tivemos, após aí 2008, aquela crise marcante, né, nos últimos anos, essa região volta a ser testada, pessoal. E o que a gente nota então? A gente já vinha falando dos indicadores extremamente sobrevendidos, né? Isso a gente já vem comentando há algum tempo. E ao testar essa região, o mercado demonstra uma forte força compradora e faz uma reação bastante vigorosa, formando esse martelo, então, uma figura importante, reversão numa região de suporte, após um aumento significativo na volatilidade, como aconteceu também no auge da crise de 2008, exatamente na região de formação do fundo, lá no auge da crise de 2008, que a gente teve um aumento forte de volatilidade, o mercado fazendo aí variações bastante amplas entre máximas e mínimas, e agora esse cenário se repete. Então, seguimos aí otimistas na formação de um possível fundo aqui nesse patamar de 48 mil pontos. Mas e a pergunta, né, pessoal? Mercado pode continuar corrigindo? Pode buscar os 30 mil pontos? Pode buscar os 40 mil pontos? Os 29 mil pontos? A gente sabe que no mercado de renda variável tudo é possível. Nós não podemos nunca descartar qualquer cenário que seja totalmente, por mais improvável que ele pareça. No entanto, a gente segue, o Momberger até já antecipou isso para vocês no comentário semanal, para quem acompanhou. Nós também já estamos reiterando isso há algum tempo, para quem acompanhou também nossa última edição do Trade Talks, a gente também fala sobre isso. Nós não acreditamos que o mercado volte nem mesmo próximo da região dos 29 mil pontos. Não acreditamos nessa possibilidade nesse momento. A gente não vê sinais que nos levem a esse movimento. Para quem acompanhou os relatórios que nós divulgamos nessas últimas semanas e também participou do nosso Mercado Aberto da última quarta-feira, em que nós contamos aí com a presença ilustre dos economistas Marco Barbosa e Marco Saravalli, falaram exatamente sobre o lado fundamentalista do nosso mercado, exatamente como as nossas empresas e a nossa bolsa como um todo está barata, né, pessoal? Então, vocês sabem que a gente segue bastante otimista. A gente está praticamente, como vocês também já sabem, em termos de múltiplos fundamentalistas, praticamente atingimos o patamar que foi atingido no auge da crise em 2008. Então, as empresas estão relativamente no mesmo preço, ou atingiram relativamente o mesmo preço, em termos fundamentalistas, que elas haviam atingido no auge da crise de 2008. Então, esses sinais corroboram aí o nosso viés mais otimista, né, o mais altista para o mercado nesse momento. Em termos práticos, pessoal, o que a gente pode fazer e de que forma a gente pode abordar o mercado nessa semana que se inicia? Marcamos a máxima da semana passada no Ibovespa, na faixa de 53.700 pontos, ou 53.800 pontos, para quem quiser deixar aquela clássica margem de segurança. Então, o rompimento de 53.800 pontos sinaliza o viés de reversão, aciona a figura do martelo em região de fundo e aciona então provavelmente movimentos mais fortes na ponta compradora, projetando nosso índice primeiramente na região de 58 mil pontos, onde a gente vai ter uma região de topo anterior,
um fundo anterior importante, que foi perdido há 2 semanas atrás, nessa faixa de 58 mil pontos, que também deve trazer alguma pressão vendedora, uma região de resistência nesse patamar. Na continuidade do movimento, a gente vai encontrar resistências na faixa de 62 mil pontos e, por fim, na região próximo entre 64 e, entre 64 e 65 mil pontos. Então, esses 3 patamares seriam os referenciais de resistência que a gente deve encontrar no nosso mercado por enquanto, tá, pessoal? Como que eu posso abordar o mercado, então? De que forma eu posso me aproveitar desse possível movimento de alta? Uma estratégia. Quero acompanhar o mercado como um todo. Então, me posicionar em contratos de índice futuro. O que eu vou fazer? Vou olhar os contratos de índice futuro. Olhando o gráfico, a gente tem uma figura bastante parecida com a do Ibovespa. Aqui, um martelo com a cabeça, né, pessoal, o corpo mais longo, mas não invalida a figura, continua sendo um martelo. Da mesma forma, eu marco a máxima, no rompimento, aciono a minha posição comprada, e aqui onde vai ser o meu stop, pessoal? A princípio, o meu stop deve ficar posicionado abaixo do patamar de 47.700 pontos, tá? Abaixo de 47.700 pontos. E aí vão surgir aquelas perguntas. Mas Vinícius, o stop é muito longo. Como que eu vou fazer? Pessoal, nesse caso, a gente vai ter que reduzir as nossas posições compradas. Exatamente porque esse é o custo, entre aspas, né? Ou esse é o custo de comprar fundo. O fato da gente não ter a confirmação efetiva de que o mercado realmente fez fundo, a gente vai ter um custo mais elevado para acertar esse fundo, certo? Então, a forma que a gente pode fazer é acionar nossa compra no rompimento da máxima da semana passada. O stop vai ser um stop mais longo, abaixo da mínima. Vinícius, muito longo o meu stop, quero encurtar ele. Ok, de que forma eu posso encurtar? Eu posso colocar o meu stop abaixo da mínima da semana anterior, que seria na região de 51.100 pontos. Lembrando que dessa forma a gente vai estar fazendo uma abordagem ainda mais agressiva e a chance de sermos estopados se torna mais elevada, certo? Então temos que estar cientes de que, encurtando o nosso stop, a gente vai poder fazer uma posição maior, poderemos entrar com mais força no mercado, com volumes maiores, porém o nosso risco vai aumentar na mesma proporção. Lembrando, pessoal, que no mercado não existe milagre. A gente sempre vai estar trabalhando com a relação risco-retorno. Quanto maior o meu potencial de retorno, maior o risco que eu vou estar correndo. Então, lembrando que quem optar por essa estratégia mais agressiva tem que estar ciente do risco que vai estar correndo. Outro detalhe, pessoal. Olhem só, mais um sinal importante que a gente pode estar marcando um fundo. O clássico fechou fora, fechou dentro. Na semana passada não deu aquele efetivo fechou dentro, né? Talvez tenha faltado aí alguns míseros pontos. No Ibovespa não tivemos ainda essa configuração. Tivemos o segundo fechou fora. E um fechamento acima da faixa 54.200 pontos nessa semana também vai acionar o fechou fora, fechou dentro no Ibovespa, então reforçaria o movimento de repique e as posições compradas no nosso mercado. Então, pessoal, estamos provavelmente numa das semanas mais importantes dos últimos meses. Quem sabe
a semana que marque o fundo do movimento corretivo. Pelo menos para esse ano. É possível que estejamos aqui nos deparando, e aqui o recado para quem vem acompanhando já há algum tempo, nós vínhamos batendo exatamente nessa tecla, que era o momento de ficarmos atentos, ficarmos preparados, que o fundo podia estar chegando. E, aparentemente, né, pessoal, alguns sinais mais claros começam a ser deixados, sinalizando de que efetivamente esse fundo pode ter chegado, e essa semana, então, pode ser a semana crucial aí para que a gente possa afirmar com convicção de que o fundo foi deixado para trás. Então, sugiro que fiquem todos atentos, preparados. Semana ainda promete muitas emoções. Provavelmente deveremos manter uma volatilidade ainda mais elevada no nosso mercado. Mas lembrando, pessoal, as oportunidades estão aí. Cabe a nós identificarmos elas e operarmos, então, buscarmos aí ganhos nessas operações. A gente segue, né, através dos nossos tradicionais chats matinais, comentando nossa visão para o cenário. O comentário diário de fechamento também, seguimos aí sinalizando alguns papéis que nos chamam a atenção. E para os clientes, a gente segue com os nossos canais abertos. Então, para quem tiver interesse, os nossos canais, tanto o chat ao vivo, que é o nosso chat aberto diariamente para que tanto os nossos clientes possam trocar ideias, trocar estratégias, comentar sobre o mercado. Nós também participamos ali de forma ativa, comentando não só a nossa visão para o mercado, mas também algumas estratégias que nos chamam a atenção. E o nosso direto do pregão, então, diariamente, a gente posta ali as oportunidades que estão surgindo, as operações que nós estamos acionando, né, as compras e vendas que nós estamos efetuando. Então, a gente posta ali diariamente também para que vocês possam acompanhar. Além, pessoal, das outras áreas que estão abertas a todos vocês, tanto os comentários diário e semanal, quanto os chats matinais e o famoso Trade Talks, nosso programa aí, periódico. Estão todos eles disponíveis para vocês. Basta, né, pessoal, só lembrando, fazer aquele cadastro simples, sem custo, gratuito. Basta clicar no link, fazer o cadastro de vocês, preencher algumas informações básicas para que vocês possam acessar, logar então no site e ter acesso a uma série de áreas aí, uma série de informações que estão disponíveis para vocês, tá certo? Vamos responder as perguntas? Já tem algumas perguntas aí postadas. Quem tiver mais perguntas também, fique à vontade para fazê-las. Vamos começar aqui. Mercador pergunta sobre Eletropaulo, LPL4, uma queda muito acentuada na semana passada. E aqui, lembrando, né, pessoal, a gente segue sempre lendo o gráfico, mas aqui no caso da Eletropaulo, o que provavelmente causou essa queda mais forte foi uma mudança, na verdade, fundamentalista na empresa. Por quê? A Eletropaulo anunciou na semana passada que ela vai reduzir a distribuição de dividendos. É uma empresa que costumava distribuir 100% do lucro anual para os seus acionistas, era uma ótima pagadora de dividendos, e ela anunciou agora, na semana passada, que nesse período ela vai distribuir apenas 50% do lucro. Exatamente porque ela vai usar o restante para alguns investimentos que ela necessita fazer, e até como uma forma aí de prevenção, fazer algum caixa aí para eventuais necessidades que a empresa possa ter.
Então isso acabou tirando a atratividade da empresa, que era uma empresa aí, uma das preferidas para quem gosta de fazer, montar carteiras de dividendos. Ela era provavelmente estava em 9 de cada 10 carteiras recomendadas de dividendos. Então essa mudança no pagamento de dividendos foi provavelmente um dos causadores dessa queda mais forte. E agora ela pode vir buscar, inclusive, a região de suporte num patamar aqui de 27,10 aproximadamente, visto que o ativo entrou num movimento corretivo mais forte, vem buscar então essa região de suporte nesses topos anteriores. Não vejo por enquanto oportunidade de entrada em função dessa mudança. Eu inclusive estava de olho nesse ativo na semana passada, inclusive comentei com vocês. No entanto, perdeu o suporte, né, pessoal? Invalidou aqui qualquer possibilidade de posição comprada e agora sigo fora, não vejo oportunidades para entrar na ponta comprada na Eletropaulo. Petrobras, Mercador também, perguntando sobre Petrobras. Petrobras formando uma figura de possível reversão em fundo também. Aqui uma figura com cara de martelo, mas não é o martelo clássico. Por quê? Corpo muito grande em relação ao pavio. Petrobras voltou aí para patamares, né, pessoal? Também próximos da crise, patamares aí de meados de 2006, 2007. Lembrando que também é uma das empresas mais baratas em termos de múltiplos no nosso mercado nesse momento. A Petrobras está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, né, o que é uma situação rara no mercado para uma empresa desse porte. Então, também atrai por esse sentido. E formou aqui uma figura de reversão, né? Ela segue ainda com viés baixista. A gente tem que destacar isso. Ainda não é um sinal para entrar comprando, né, pessoal, a qualquer preço e fazendo posições absurdas. Nesse momento, em termos gráficos, o ativo segue na tendência de baixa e a gente projeta aqui um movimento de repique pelo menos até o patamar próximo de R$22. Então aqui ainda daria um trade na faixa aí de 7 a 8%. Tá? Um stop relativamente longo, um stop na faixa de 10%. Então por esse motivo que eu sigo destacando, pessoal. Por mais que possamos estar marcando fundo, a gente tem que ficar atento porque as entradas nesse momento elas estão com stops longos, então a gente tem que entrar com posições menores no mercado, né? Mas já vamos fazendo posições compradas. Se o fundo realmente se confirmar, vão deixar novos sinais e daí sim a gente vai poder aumentar a nossa posição com mais segurança. Tá? Então nesse momento o repique para Petrobras na faixa de 22, quem sabe até a faixa de 23,50. Tá, vamos fazer o seguinte. Mercador também pergunta em Minas e até já complementando que o Momberger falou na sexta-feira que a Uzi Minas estaria fazendo um movimento de zeragem de aluguel. Sim, Mercador, se a opinião persiste, é a mesma de sexta-feira, tá? Claro, tem as questões fundamentalistas? Tem. O papel está barato? Tá, sem dúvida, né? O setor cirúrgico talvez seja o setor mais barato em termos de múltiplos no mercado brasileiro. Né? Então, isso por si só já sinalizaria um movimento de compras no papel, não só nos Minas, mas no setor? Sim, né? Já sinalizaria posições compradas, principalmente aí para fundos, né? Ou aqueles investidores com perfil de médio e longo prazo. Tá? Mas o que a gente notou, o que nos chamou a atenção foi a amplitude do movimento, a velocidade desse movimento, o volume também gerado durante essa alta
E também, pessoal, o que nos chamou atenção é que muitos doadores de papel, muitos investidores, fundos, etc., que vinham doando suas ações, ou seja, aqueles investidores que possuíam ações da Usiminas na sua carteira, não pretendiam se desfazê-las durante um período mais longo. Tá? Esses doadores de ações, eles simplesmente começaram a solicitar suas ações de volta. Então, quem estava alugado nas ações, quem havia pego essas ações emprestadas, estava operando na ponta vendida a favor da tenência, se viu obrigado a zerar posições. O que ocorreu, pessoal? Tivemos a zeragem de posições, gerou uma pressão compradora, automaticamente isso gerou novas zeragens de posições para quem estava vendido a descoberto. Automaticamente, por ter rompido algumas resistências, gerou também alguma pressão compradora, aqueles traders que aguardam um sinal de reversão também entraram na ponta comprada, e isso gerou então um efeito cascata, né, pessoal, que foi provavelmente motivado por essa zeragem de posições a descoberto. Tá? Então tem o lado fundamentalista também, mas essa pressão aí de zeragem de posições, a gente acredita que tenha sido um dos principais causadores, um dos principais gatilhos dessa disparada da Usiminas. Tá? Então, Usiminas forma uma figura de reversão, muito caro o stop para fazer qualquer posição comprada, né, pessoal? Quem queira se arriscar numa posição comprada vai ter que entrar com uma posição mínima, mas mínima mesmo. Por quê? Porque olhem só o tamanho de stop, um stop aí de quase 30%. Então, qualquer posição na ponta comprada vai ter que ser uma posição muito pequena. E o ativo se aproxima de uma resistência na faixa de 14,40. Então, já bastante próximo, a gente tem que ficar atento aí para não comprar o topo nesse movimento de repique, tá certo? O Strapa pergunta sobre Cielo. Vamos usar ela, Cielo 3. Cielo, no gráfico semanal, Strapa, a Cielo rompeu uma resistência que vinha sendo respeitada na faixa 40 com 40. Ela rompeu com bastante força algumas semanas atrás, inclusive aumento de volume. Faz o pullback, né? Faz o pullback exatamente na resistência rompida e agora pode formar de novo um movimento ascendente, gerando aí posições compradas novamente. Tá? O ideal aqui seria formarmos uma pequena figura de reversão nessa semana que se inicia, para na próxima semana a gente entrar daí sim comprando com mais consistência, com stop mais curto. Tá? Uma compra nessa semana, pessoal, a gente teria que aguardar o rompimento da máxima da semana passada na região de R$ 42, para daí sim acionar essas posições compradas na Cielo. Tá? Essa seria a estratégia para ser adotada. O stop abaixo da mínima, o stop abaixo de 39,50. Essa seria a estratégia a ser adotada na Cielo. Certo? Já estamos no nosso mercado abrindo, né, pessoal? Ainda um volume baixo, normal, início do pregão na semana. Uma abertura com uma alta um pouco mais forte, mercado aí com uma alta de quase 2%, um pouco mais de 1,5%. Volume baixo. Vamos rompendo, pelo menos no curtíssimo prazo, uma resistência intermediária, dado pela média aqui de 9 períodos. A gente até havia comentado no fechamento da semana passada. O teste duplo desse patamar, a formação inclusive aqui de uma figura de indefinição numa região de resistência, que poderia levar ao movimento corretivo nesse início de semana. A princípio, ao menos esse início de pregão, vai abortando esse viés corretivo para o início da semana. O mercado já inicia a semana com uma alta mais forte.
que pode levar então, pessoal, ao teste da próxima resistência na região de 55.600 pontos, onde teremos inclusive aqui a segunda retração de Fibonacci, né, a retração de 50% do movimento de queda, exatamente na faixa de 55.600 pontos. Então, é um patamar que pode ser atingido já, possivelmente até no início da semana. Então, ficamos atentos aí a essa região. Olhando no gráfico semanal, né, que é o motivo do nosso chat, até onde esse movimento pode se estender, pessoal? Pelo menos até a faixa aqui próximo de 57.700, 57.800 pontos, como eu falei no início, que aqui a gente vai ter a última retração de Fibonacci, a média de 9 semanas e o fundo anterior perdido há 3 semanas atrás. Então, em termos semanais, eu acredito que a gente pode ter um repique, pelo menos até a faixa de 57.700 pontos. Então, aqui sim, a gente vai ter que ficar mais atento para sinais de esgotamento do movimento do nosso índice. Então, aqui a gente fica atento para possíveis reversões. Então, montarmos aqui posições de proteção, né, pessoal? E aqui eu quero destacar, mais uma vez, que a gente já vem falando também há algum tempo, o fato de que, por mais que possamos estar marcando fundo no mercado, a volatilidade ainda permanece alta, a gente ainda segue num cenário um pouco mais indefinido. Então, a importância de a gente adotar estratégias, mesmo passando a atuar agora com mais relevância na ponta compradora, é importante que a gente adote estratégias e táticas de proteção do nosso patrimônio. Tá? De que forma a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de hedge, com índice futuro, através de compra de seguros. Então nós compramos aí puts para garantir um ganho nas nossas operações. A gente compra um seguro para nos proteger de eventuais quedas. Tá? A gente pode fazer operações na ponta vendida em ETFs, por exemplo. Então a gente pode fazer um hedge, né, uma operação de proteção no BOVA11, por exemplo. Para quem não está familiarizado com operações em BMF, no mercado futuro, não é complicado, tá, pessoal? A gente está à disposição exatamente para auxiliar vocês e explicar como funciona essa estratégia. Mas quem não está familiarizado, prefere ficar nas ações, adotar estratégias e táticas no mercado diretamente de ações, não nos mercados futuros. A gente pode também adotar estratégias de proteção através do BOVA11, né? Então, vendendo ações do BOVA11 aí para proteger a carteira, também é uma estratégia. Então é importante a gente ficar atento a isso, tá certo? Perguntas, pessoal? Mais algum ativo? Vocês gostariam de comentar? Gostariam que eu comentasse? Se a gente for notar, a gente dando uma passada nos gráficos, né, pessoal? Importante também destacar essa rotina, tanto para o trader de curto prazo quanto o trader de longo prazo. O importante é a gente ter essa rotina de dar uma repassada nos ativos que a gente acompanha ou em todos os ativos do mercado para visualizar aí oportunidades que podem estar surgindo. Então é importante a gente periodicamente, eu costumo pelo menos uma vez por semana fazer essa passada geral nos gráficos, de forma que a gente possa identificar sinais aí de reversão no mercado. Tá? Então oportunidades podem estar surgindo, a gente dá uma repassada geral, aqueles ativos que chamam a atenção,
a gente dá uma analisada com mais cuidado, né? Identifica oportunidades, vê o tamanho do stop, onde a gente pode fazer nossa entrada. Então, importante, pessoal, periodicamente a gente passar pelos ativos, então, dar uma revisada em vários aí para buscar oportunidades, tá? O Strapa pede para comentar Cruz, Souza Cruz, é um ativo que também costuma estar nas carteiras de dividendos, por também pagar bons dividendos. É uma empresa que não costuma ter uma volatilidade tão alta, vem numa tendência de alta aí de longuíssimo prazo, né, pessoal? Se a gente for buscar o gráfico aqui desde 94, olhem só a performance dessa ação ao longo desses anos, mais de 10.000%, uma performance fantástica, né? O ativo vem numa tendência de alta inabalada. A gente nota que a correção ocorrida recentemente não representa praticamente nada dentro da tendência aí de longo prazo do ativo. Veio testar uma LTA de prazo um pouco mais curto. Formou na semana passada um doji de pavio longo, né, uma figura de grande indefinição, numa região de suporte importante, que é a média de 55 semanas, que se a gente for pegar o gráfico mais para trás, a gente nota que essa média dificilmente é perdida, e quando perdida é por períodos curtos, né? O mercado dificilmente, a Souza Cruz dificilmente perde essa média aí com muita força, né? Chega a ficar muito distante dessa média. Com exceção aqui de 2008, né, pessoal? Durante a crise, que teve um distanciamento um pouco maior, que a gente sabe muito bem o porquê, né? A crise gerou movimentos absurdos aí no mercado, mas notem que na mesma semana que ela teve esse distanciamento da média, ela já se recuperou e fechou novamente próximo a essa média. Então, a Souza Cruz novamente numa região de suporte, é um ativo importante para ficar de olho. Onde que aciona a posição comprada? E aqui um dos problemas desse doji deixado na semana passada, que deixa o stop dessa operação um pouco longo, porque a gente vai acionar a nossa compra no rompimento de 17,80 e o stop vai ser abaixo de 16,15. Então, um stop aqui, pessoal, de praticamente 10%, que vai nos obrigar a fazer uma posição um pouco menor nesse ativo. A gente vai ser obrigado a fazer uma posição um pouco mais reduzida, mas de qualquer forma, uma operação interessante para a gente acompanhar e ficar de olho nessa semana. Tá? Souza Cruz segue na tendência de alta, um ativo interessante pelo teste do suporte, apesar do stop um pouco mais longo, é um ativo aí que a gente tem que acompanhar, uma oportunidade muito boa para essa semana que se inicia, certo? Então, pessoal, não temos mais perguntas, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço, como sempre, a presença de todos. Uma honra estar aqui. Compartilhando um pouquinho da nossa visão com vocês. Então, pessoal, semana importante, possivelmente confirmando aquele fundo que nós vínhamos comentando já há algum tempo. E praticamente não houve saques no Brasil dos fundos que tem nos países emergentes. Então, pessoal, só algumas notícias aí de caráter mais fundamentalista. Com relação à semana passada, a gente teve, primeiramente, foi uma semana em que
o Brasil foi o país que menos sofreu resgates nos seus fundos de ações na semana passada, entre os países emergentes, o que demonstra a confiança que os investidores ainda têm no país, e um dos sinais que reforça o fato de nosso mercado, como todo, nossas empresas estarem baratas, o fato da gente ter tido menor valor de resgates aí nos mercados emergentes em meio a essa turbulência toda, né? Então os gestores de grandes fundos, grandes investidores ainda seguem vendo os sinais fundamentalistas aí interessantes para o nosso mercado. E também, né, pessoal, aquilo que a gente vem falando, o mercado americano, a economia americana teve seu rating rebaixado, né? E por mais que isso possa parecer um contrassenso, foi uma semana em que o Tesouro americano teve aí captações superiores a 50 bilhões de dólares em títulos públicos, né? Ou seja, o governo americano passou a ser considerado mais arriscado, e mesmo assim, o que os investidores fizeram? No momento de turbulência, correram exatamente para os títulos do governo americano. Então, por mais que tenha sido rebaixado pela agência de risco, o rating americano, segue sendo ainda considerado o porto mais seguro em momentos de incerteza, né? Então, isso não deve afetar aí o nosso cenário no curto prazo. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez, seguimos à disposição aí, quem tiver dúvidas, quiser trocar ideias, comentários através do fórum, a gente está lá à disposição para atender vocês. Muito obrigado a todos. Sigam aí participando dos chats matinais, 9h30 da manhã. Amanhã teremos o chat com o Momberger. E quarta-feira, o nosso Mercado Aberto, às 19 horas. Já deixo aqui o convite, a gente vai reforçar ao longo da semana, mas já deixo o convite aqui para participar do nosso Mercado Aberto na quarta-feira, a partir das 19 horas. Certo, pessoal? Obrigado e até mais.